Tudo tranquilo, meus queridos? Aqui é o Vitinho Torugo, o @transcendente. Fala, garotada, como vocês estão? Aqui é o Matheus, ou Matthews. E aí, menines? Senta aí, pega um gin, fica à vontade. Eu sou a Manual Prático de Bruxaria. E este é o Sem Cisura. Aqui não tem consenso, não tem neutralidade, não tem cisice. Esse é o Sem Cisura, um podcast onde gênero é nosso lugar de fala. E no episódio de hoje é meu lugar de fala. Deixar que sua identidade fale por você é tão progressista assim? Eu acho que não é meu lugar de fala, então não vou começar. Quem tem mais lugar de fala aqui na mesa? Quem nasceu primeiro? Nessa mesa aqui, quem tem mais lugar de fala nessa mesa? A Mariana. Acho que o Vitor, a mesa é dele. Mas as cadeiras são minhas. O microfone é seu. De fato. Nada ali. Então eu tenho mais lugar de fala, gente. Esse lugar de fala É da meu. Mariana. Vai lá. Começa, Mariana. Era esse o critério? O conceito de lugar de fala nasceu como uma ferramenta de visibilidade, mas hoje nos deparamos com um cenário onde ele frequentemente serve de pretexto para o silêncio ou para a objetificação. De um lado, temos pesquisadores em posições de privilégio que utilizam a ética do não falar como uma saída honrosa para se ausentarem de debates desconfortáveis, transferindo a responsabilidade da crítica apenas para quem vive a opressão na pele. De outro, assistimos a academia transformar identidades em meros objetos de estudo, onde o intelectual de fora analisa a vivência de outro como um dado estatístico, esvaziando o sujeito de sua própria voz política. O debate que nos propomos hoje questiona se deixar que a identidade fale por si só é de fato um gesto progressista ou se estamos apenas criando novos isolamentos intelectuais. Precisamos encarar a distorção entre o falar por e o falar sobre, para entender quando o respeito ao espaço do outro vira omissão, e quando o interesse acadêmico vira apenas uma forma sofisticada de fetiche. Afinal, até que ponto a identidade deve ser um ponto final de discussão, e não um ponto de partida para um diálogo real entre pares? Eu acho que não é meu lugar de fala, então não vou começar. Quem tem mais lugar de fala aqui na mesa? Quem nasceu primeiro? Nessa mesa aqui, quem tem mais lugar de fala nessa mesa? A Mariana. Acho que o Vitor, a mesa é dele. Mas as cadeiras são minhas. O microfone é seu. De fato. Nada é meu. Então eu tenho mais lugar de fala, gente. Esse lugar de fala É é da meu. Mariana. Vai lá. Começa, Mariana. Era esse o critério? Então, gente, já que ninguém quer começar, eu começo. Uma das coisas que eu notei aqui é que, para mim, eu vejo muito o corre na prática do lugar de fala como sinônimo de a melhor forma de se ausentar de pautas socialmente urgentes para cultuar o conforto da ignorância. Então, Peraí, não entendi. Lê de novo. a melhor forma de se ausentar de pautas socialmente urgentes para cultuar o conforto da ignorância. Gostei. Porque para mim, o local, esse corre do lugar de fala, na prática, né, gente? Falando de um desses dois viés que a gente apontou, que é esse viés de se esconder atrás de um lugar que não é seu local de fala, é, é que para mim tem uma hierarquia nesse corre. Você bota fé? É uma hierarquia social. E aí você pode se manter na ignorância ou você pode mostrar que você está enxergando os outros que estão abaixo dessa hierarquia social. Você bota fé? Eu concordo. Então, você pode cultuar a ignorância, você fingindo que não tem ninguém ali, ou você pode partir pro fight da coisa, que é entender o que tá pegando e entender que existe um lugar de fala pra você ali, que não é porque
você não tá ali do lado daquelas pessoas, que você não tá de alguma forma coexistindo naquele mesmo sistema. E que não é como se sua posição ali não tivesse sendo sustentada por outras posições embaixo, você bota fé? Falando nessa analogia de hierarquia em pirâmide. Então eu vejo, tipo, dentro de corre de assuntos delicados, tipo, como muitas vezes saúde, como pessoas trans, como algumas questões mais delicadas sobre feminismo e machismo, muita gente que não é o principal prejudicado, mas às vezes é o principal agente e também se esconde atrás do "não é o meu local de fala". Sim, eu vejo que tem 2 pontas nesse negócio do lugar de fala, que é o de quem usa a cartada do lugar de fala consigo mesmo, para se esconder na ignorância e não se comprometer com o que diz respeito, né, o assunto, enfim, aquilo diz respeito ao lugar de fala. E existe quem aponta o lugar de fala do outro, né, e acho que aí é o outro problema. Quem geralmente aponta o não lugar de fala do outro, porque eu sempre vejo nesse sentido, o lugar de fala sendo utilizado por alguém para dizer, para restringir, enfim, ou limitar, o quanto que uma determinada pessoa, ou determinado grupo pode falar sobre determinado assunto. Eu vejo que aconteceu muito essa distorção nos últimos tempos, desde que esse conceito se popularizou no Brasil, né. Uhum. Você já quer começar, né? É que eu sou muito acadêmica. Eu posso Vocês me dão licença? Vamos cronometrar aí quanto tempo ela vai falar. Desculpa. Vou começar pedindo desculpa, Ela vai porque explicar agora decolonial. talvez eu fale Bom, isso como eu disse. Eh, bom, uma questão que é interessante nessa discussão sobre lugar de fala é que ela começa a aparecer na internet há pouco mais de uma década atrás, como uma reivindicação de espaço de fala, né, principalmente por mulheres, LGBTs, pessoas negras, de começar a trazer esse essa questão da representatividade como uma ferramenta de manifestação ou de tentativa de emancipação. Acontece que isso estava começando a ser borbulhado nos meios sociais, enfim, porque a gente já vinha de umas décadas anteriores tendo uma formação crítica de grupos e espaços onde não se tinha uma produção acadêmica embasada, científica, eh, em outro momento da história. Não é que não tinham saberes, não tinham produções de conhecimento, mas não tinha uma academia estruturada. E essa academia vai fazer muita diferença na formação de intelectuais brasileiros, latino-americanos, africanos, indianos. E entre eles começam a trazer esses essa primeira leva aí de povo mentalmente atrasado, intelectualmente atrasado, segundo o discurso colonial, né, segundo as academias europeias, começarem a se manifestar e se colocar como, sujeitos pensantes, dentro das suas próprias academias, usando de métodos empíricos, pesquisando sobre suas próprias realidades e sobre a sua própria vivência material, né, seus biomas, suas expressões culturais, políticas, enfim. Quando isso começa a entrar em choque com as teorias europeias, a gente tem algumas cisões aí no meio desse processo, que eu acho que são cisões que a gente já tinha ao longo da construção, de pensamento crítico, enfim, político, para emancipação anticolonial, contracolonial de alguma forma, que é o que vai seguir uma lógica de mercado e o que vai seguir uma lógica mais de visão econômico-política marxista, socialista, de esquerda, enfim, chame como quiser, né. E no meio desses de esquerda vai ter uma galera muito, eh, apegada
a uma construção intelectual, acadêmica europeia sobre o que é marxismo e o que é uma luta de classes, o que é uma luta de estratificações sociais. Isso que é uma classe, né? Estratificação social. Sim. Então, essa hierarquia que o Vitor trouxe, por exemplo, tem muita relação com isso, com a gente conseguir perceber que não existe apenas um eixo estrutural nessa organização política e econômica. Tem N formas de organização da divisão internacional do trabalho, né, da divisão social do trabalho, que vão hierarquizar cada grupo, cada território, cada país em uma função subalterna a outra até chegar na elite máxima, que seria a burguesia europeia e estadunidense, que seriam os mais acumuladores de riqueza aí, né? E aí manifestar essa hierarquia começou a ser um incômodo por parte da esquerda, de falar que agora a gente só falava de identidade. Eh, que vem, por exemplo, da Gayatri Spivak, que é uma das que acabou impulsionando essa discussão aqui no Brasil, porque ela é uma das referências da discussão para Djamila Ribeiro, né? E a Gayatri Spivak, ela vai escrever tanto no primeiro livro, que é a Crítica Pós-Colonial, e no segundo livro, que é Pode o Subalterno Falar, ela vai trazer essa questão sobre como que é possível construir cientificidade, elaboração sobre relações complexas de trabalho, sobre eh, interpretações e conexões com a biologia, a natureza de territórios, a partir da linguagem daqueles povos, aplicando métodos empíricos, científicos, críticos, tal qual a Europa, às vezes até mais aprofundados do que a Europa, né? Eh, e que isso era possível, que isso vinha sendo desenvolvido, era isso que ela estava apontando ali, né? Então essa ideia de lugar de fala começou a aparecer como isso: "Ah, não, eu estou demarcando de onde eu estou falando, porque é importante eu demarcar de onde eu estou falando, porque senão eu não sou enxergada. Se eu não comunicar e explicar minha linguagem, os espaços de financiamento e de construção política e institucional não vão me entender", né. Então é sempre essa tradução para a entrada na academia, construção de uma crítica acadêmica a partir das linguagens, anticoloniais, decoloniais, pós-coloniais, contracoloniais, enfim. Acontece que em algum momento, no meio dessa avalanche de informação sobre o que seria o lugar de fala na internet, isso foi apropriado por parte de setores pós-modernos e extremamente, eh, clubinhos de identidade das internets, né, que vão se apropriar desse termo para poder rivalizar povo contra povo, né. A gente vê muito isso no Twitter, mas isso nas redes sociais no geral, né. Que é uma galera que começa a trazer a questão do, eh, eu vou ser escutada, eu vou ser escutado a partir do lugar que sou, para eu posso falar o que eu quiser, porque eu pertenço a uma determinada identidade. E aí a gente vê fenômenos como Djamila Ribeiro, N feministas radicais trans excludentes, eh, os próprios bolsonaristas, N pessoas que, a partir da sua própria autodeterminação de identidade, se sentem seguras o suficiente para defender pontos de vistas que são, acima de qualquer coisa, anticientíficos, né, Sim. que só são elaborações da própria identidade dessas pessoas. É só fabulações das vivências individuais e particulares delas, e não de dados sobre grupos coletivos em situação vulnerável, principalmente econômica, né. Então, virou uma grande distorção. A gente vê a Djamila Ribeiro sendo criticada por ter, falado coisas declaradamente transfóbicas contra homens trans e pessoas trans masculinas, justificando que ela estava sendo criticada por isso, sendo que ela estava sendo criticada porque ela foi transfóbica, nela ser uma mulher negra retinta. E, eu tô sendo atacada por isso. Tudo é uma autorreflexão da autopercepção dela numa dinâmica social, mesmo quando ela tá redondamente errada, né. Sim. Acho que outro ponto que me pegou muito de levar esse tema para a prática é que fica muito claro que quem mais se ausenta por não ter um lugar de fala é geralmente quem é
quem cria e quem mantém o problema vivo. Tipo assim, dentro do corre do racismo, a branquitude tem local de fala, porque o racismo é um corre da branquitude. Você bota fé? Não é um corre dos negros. É a branquitude que produz o racismo. Ela que devia estar debatendo sobre racismo, ou minimamente interessada em debater sobre racismo, e não se escondendo atrás de, pô, mas eu não sou preto, não posso falar sobre racismo. Porra, mas eu acho que é por isso que as coisas não andam, mano. É. E É, eu culpo Djamila Ribeiro por uma parte significativa da popularização dessa ideia. eu ia falar isso, porque eu acho que com a popularização dessa ideia de lugar de fala no Brasil, que está muito atrelado principalmente à discussão sobre o racismo, e que vem do livro da Djamila Ribeiro, eu acho que tem essa parte, enfim, da galera que não quer se comprometer com nenhuma luta e não quer, enfim, reconhecer os próprios privilégios, enfim, não quer contribuir de forma nenhuma, mas também eu acho que passou a existir um receio de boa parte das pessoas por causa da distorção que foi feita nesse É. sentido sobre o lugar de fala. E eu vejo isso muito eu vejo isso mais marcante nas discussões raciais, e talvez esteja muito associada a, enfim, a própria discussão do livro da Djamila mesmo, mas, é isso, com a distorção do que ela estava, enfim, a discussão que ela estava fazendo ali, que já estava um pouco distorcida, acho que, alcançou níveis maiores ainda de distorção. E aí, eh, passou assim a gente passou a perceber uma coisa sendo ditas no sentido de, na discussão racial ou enfim de outros temas, se você, não é uma pessoa negra, enfim, você tem que só que ouvir, você tem que só estar atento ao que, enfim, as pessoas negras estão dizendo. É mais um lugar passivo, assim, do que um lugar ativo na discussão. E aí eu acho que parte das pessoas, começaram a ficar acuadas, enfim, de tomar lugar, nas discussões, mas outras também usaram disso para se esconder, enfim, atrás da ignorância mesmo. Pra mim, você já falou até muito. Eu vou detonar uma coisa que você falou aí. Mas aí a maior parte tá certa. Uma premissa, eh, foi como é que eu posso dizer? Qual que é a palavra? Branca. Tá. Ó, eu não concordo com a afirmação de que isso partiu em primeiro lugar, de debates raciais. Se a gente for fazer um desenho desse processo, a distorção dessa afirmação vem exatamente da academia branca feminina cisgênera, né. Então nós temos aí um processo histórico de primeira inserção em ambientes acadêmicos de mulheres brancas cisgêneras europeias, que vão adentrar o meio acadêmico e lá vão construir esses espaços de discussão sobre mulheres, especificamente sobre o feminismo. Aos poucos, os movimentos, mais desumanizados pela estrutura civilizatória da modernidade, né, então o movimento LGBT, o movimento indígena, o movimento negro, os movimentos pós-coloniais e descoloniais de todo canto do mundo, né, o movimento anticapacitista, todos esses outros movimentos começam gradativamente, principalmente a partir de políticas afirmativas, né, começam a entrar gradativamente dentro dos espaços acadêmicos e começam a apontar essa crítica a uma linguagem singular, que seria essa linguagem majoritariamente, eh, eurocentrada, né, eurocêntrica. Até então, as Mapô não estava se preocupando com isso. Não era uma questão para elas. Era até difícil, e ainda é, difícil para elas reconhecer que elas estão em algum lugar de poder em referência a qualquer pessoa. E isso começa a aparecer, a gente começa a ver escracho acontecendo em universidades contra jovens negros,
mulheres, cisgêneras brancas sendo responsáveis pela evasão das universidades de várias pessoas negras, eh, o corpo negro sendo extremamente criminalizado nas universidades, o movimento negro sendo extremamente perseguido nas universidades, e isso dos anos 2000 para frente, né. Que a gente começa a ver isso de modo gritante, porque antes eram uns gato pingado de pessoas negras conversando em fóruns nacionais. Quando a coisa começa a pulverizar, é ataque pra tudo quanto é lado. Eu lembro que quando eu entrei na graduação, eu fiz parte do NEAB na minha graduação, já era um grupo alvo de constante ataque, apontado constantemente como um movimento contraditório, como um movimento identitário, sempre sendo colocado nesse lugar. E aí que surge essa dinâmica, porque quando há afirmação de identidade, ignorando a produção histórica dessa identidade e a possibilidade de construir linguagens a partir de outros, ou seja, esse debate identitário de lugar de fala, ele é mais do que qualquer coisa, acima de qualquer coisa, colonial, né, é uma prática branca que já é feita há muito tempo. eh Ela, se apresenta apontando a identidade do outro como centro da problematização, né. O que eu vejo é que, aos poucos, como o conservadorismo já fazia isso, né, e aí a mulher tem que ser submissa ao homem, então a mulher começa a fazer isso, a falar eu sou uma mulher, eu vou proteger a minha identidade e tudo que eu entender que não é mulher, eu vou atacar de fora. E aí, pra se blindar, inclusive, da violência, tanto dos macho branco acadêmico, quanto das mapô branca cisgênera, o movimento negro começa a fazer esse mesmo movimento, que é um movimento suicida. A Djamila Ribeiro faz isso, ela no momento em que ela puxa isso e todo mundo endossa o comportamento dela, ela faz propaganda com empresas riquíssimas, enquanto o movimento negro começa a inviabilizar o diálogo com quem tem dinheiro. É uma armadilha sem tamanho, né, que é começar a tentar replicar o comportamento do então o problema de vocês vai ser a identidade de vocês. Dessa potência surge um movimento interessante, que é: nós vamos continuar fortalecendo o que a gente sempre fortaleceu, seja no movimento LGBT, movimento negro, movimento indígena, quilombola, que é fortalecer o nosso corre, a economia solidária de local ali, de continuar fortalecendo um trabalho do outro. Mas aí começa a aparecer essas pérolas aí, como Djamila Ribeiro, que mira no que as feministas radicais fazem, que é replicar um comportamento, eh essencialista da própria identidade, ahistórico da própria identidade, concreto, absoluto, imutável da própria identidade, tal qual os homens cisgêneros fazem, replica o comportamento igualmente. Aí vários dos outros movimentos começam a fazer isso e se apegam a princípios supostamente científicos para dizer que suas identidades são verdades absolutas. Isso é a ciência moderna, isso é o colonialismo, isso é prática completamente branca e ocupa o feminismo cisgênero branco por essa prática ter sido incorporada nos movimentos de esquerda. Isso é o liberalismo progressista que começa a ficar muito efervescente com as mulheres cisgêneras no Brasil e começa a ser vomitado em cima de outros movimentos e que ganham aí seus puxões de braço, né, numa mulher negra que a feminista branca tudo lá escolhe para poder financiar a carreira. E o resto das mulheres negras que briguem entre si para conseguir essa única vaca, né. Não, boto fé. Não, eu concordo que isso, assim, eu vejo o início disso, assim, com o movimento feminista branco liberal, né. Eu eu pensei, assim, quando eu disse que a popularização aqui no Brasil, mais recentemente, as discussões que eu venho acompanhando sobre lugar de fala, assumiram mais protagonismo em relação ao debate racial. Enfim, tá sempre toda vez que a gente vê algum branco, em algum espaço, discutindo sobre racismo, tendo uma pessoa negra, não sempre vem essa cartada uma O cartada, meu né, lugar de do lugar fala. de fala. Uhum. Mas isso acompanha muito o debate de gênero também, porque eu acho que a as mulheres entraram muito nesse jogo, muito por causa disso tudo que você falou, porque começou no movimento feminista, né. É uma coisa que de certa forma, os outros movimentos, inclusive o movimento negro, incorporaram, né.
Mas é muito presente isso toda vez, né, inclusive a gente vai ao longo do episódio quando ir para os quadros, acho que é bem perceptível isso, geralmente nas discussões de gênero, de mulheres cisgêneras, enfim, principalmente as brancas, mas depois o movimento negro de mulheres negras também vai incorporar isso, né. Eh, a o conceito de lugar de fala sempre está aparecendo para legitimar, né, o lugar daquela pessoa e, enfim, o que que ela está falando. Uhum. Você quer falar alguma coisa? Eu posso continuar. Ah, eu achei que o Victor queria falar alguma coisa, pode continuar. Pô. Não, pode seguir. Tá. Enfim, e aí o problema que eu vejo nisso, né, e que eu vou conversar um pouco com o que o Vitor tinha falado também sobre, enfim, pensar sempre essas 2 pontas, né, da pessoa que se esconde atrás do lugar de fala para não se comprometer e para esconder a ignorância, e quando a gente aponta o não lugar de fala da outra pessoa. Eu acho que o que foi? É engraçado apontar o não lugar de fala das outras pessoas, mas é isso mesmo que a gente faz. Mas é isso, a gente nunca vai chamar uma pessoa para falar: "Vem falar aqui, você tem lugar de fala nisso". Ó, a gente precisa falar da do transmedicalismo, que pra mim é a coisa mais identitária dentro do movimento de pessoas trans, que é essa ideia de que nós somos naturalmente trans, que nós temos cérebros trans, que nosso genital surgiu de um jeito e nossa mente de outro, e aí por isso nós nascemos dentro da barriga da nossa mamãe ou papai, eh, trans, sabe. Pra mim isso é muito identitário, tipo, meu Deus do céu, não tem como ser mais identitário do que isso, sabe. É, Hum. procurar uma essência, né, uma legitimidade na essência, né. Que Tipo, é o que as rata faz, as Latfem faz é tá na isso. nossa essência ser trans, né. As rata faz isso. Elas apontam, a gente tem vulva, a gente tem trompas, a gente tem ovário, eu reproduzo de determinada forma e isso é fêmea e isso é ok, e sexo e aí ela tá justificando tudo que tá acontecendo com ela a nível político, porque ela tem útero. É o ultraessencialismo. Hum. É o ultraessencialismo. Que é o mesmo da Djamila Ribeiro. Eu sou uma mulher negra de pele retinta, né, gente, é por isso que isso tá acontecendo comigo. Eu tô sendo criticada porque eu tô fazendo propaganda da 99 no dia da greve dos entregadores de aplicativo, mas eu só tô sendo criticada porque eu sou uma mulher negra de pele retinta. E aí pensando nessas 2 pontas que existem em relação ao lugar de fala, né, das pessoas que se escondem atrás dele para não fazer um determinado compromisso ou esconder a própria ignorância, e das pessoas que apontam o não lugar de fala de outras, eh eu vejo muito como algo muito perigoso, por exemplo, e aí pensando nos movimentos sociais, enfim, movimento LGBT, movimento feminista, movimento negro, quando a gente começa a incorporar isso nesse sentido de só nós estamos autorizados a falar sobre determinados assuntos. E aí, pensando aqui no nosso recorte, né, por exemplo, um recorte de gênero aqui. Se nós, eh, se nós concordássemos com a ideia de que, só nós estaríamos autorizados a falar sobre gênero, sobre transgeneridade, sobre travestilidade, eh, não haveria discussão nos lugares que nós não estamos então, né. E aí eu sempre pensei muito sobre isso, principalmente depois da transição, porque aí eu já falei isso aqui em outros momentos, que na universidade e no curso que eu fazia, eu era a única pessoa trans durante o tempo que eu fiquei lá. E aí eu sempre pensava que muitas vezes determinadas discussões eram puxadas na sala de aula ali quando eu estava, porque eu estava lá. E eu sempre pensava que se eu não tivesse lá, determinadas discussões não seriam feitas. E na maior parte do tempo essas discussões não estão sendo feitas, porque não tem uma pessoa ali autorizada para falar. E aí eu acho que isso tem muito a ver com esse receio que se criou
em relação a quem pode falar. Enfim, professores vão usar muito dessa cartada, inclusive, né? Eu não sei se eu tenho muito conhecimento para falar disso. E aí já não entra nem mais em lugar de fala propriamente, né? Vai enfim, da boa vontade da pessoa de estudar sobre isso mesmo. Mas aí eu fico pensando sobre isso, como que essa ideia de lugar de fala, ou a distorção dela, isola grupos minoritários, né? Isola a gente, enfim, enquanto comunidades. Porque, se determinadas discussões vão ser feitas somente entre a gente, entre determinados grupos, entre o movimento LGBT, entre o movimento de pessoas trans, entre o movimento negro, feminista, a Rita Von Hunt inclusive fala disso. É muito fácil acabar com esses movimentos, porque é só a gente que vai estar ali falando entre a gente, essa discussão não vai estar reverberando para fora da nossa bolha, do nosso grupo. Eh, Enfim, e aí eu fiquei pensando muito nisso, né, se a gente leva isso para frente, se a gente pensa que só nós estamos autorizados a falar sobre isso, tá fácil exterminar a gente, né. Uhum. E aí, outro problema disso, né, no lugar de fala, e que a gente colocou na introdução do episódio, a identidade fala por nós, e aí a gente entra na outra problemática que é, se só a identidade pode falar por você, o que que a gente faz com figuras como Fernando Holliday, como Tami Miranda, como Sabrina Huss? Porque são pessoas que estão utilizando da própria identidade, do que ela representa. A gente fez essa discussão no debate sobre identitarismo nos episódios anteriores, e a gente estava falando, né, sobre o perigo e como que essas pessoas, mesmo criticando a noção de identitarismo, se apropriam da própria identidade para ocupar determinados espaços e ter certa legitimidade em relação enfim, nesses espaços, né. E aí quando eu olho para essas pessoas, geralmente, que têm uma representatividade ali com a identidade e estão representando grupos conservadores, eh, se a gente vai nessa ideia de lugar de fala distorcida, se a gente pensa nessas pessoas, a gente pode pensar nelas como sujeitos que vão promover a destruição dos nossos grupos a partir de dentro mesmo, né. Porque essas Nossa, tá cheiroso. Porque essas pessoas vão utilizar de uma ideia essencialista de identidade, e nós vamos chegar nisso, para legitimar discursos que destroem nós mesmos, enquanto sujeitos e enquanto comunidade. O babado que eu acho que, por fim, a gente acaba encontrando quando a gente fala dessa questão de lugar de fala e da nossa identidade falar por nós, é que em todos os espaços, e é muitas vezes por 2 vieses até, né, eh, o do naturalismo, né, melhor, o essencialismo biológico, o determinismo biológico, ou a, eh, a performance esvaziada, a performance sua, mais, ampla e, enfim, vasta abstração. Acho que em todas as identidades a gente vai encontrar isso. A gente vai encontrar grupos que vão estar muito preocupados em se provar naturais, normais, naturais, biologicamente daquela forma, inquestionavelmente daquela forma, né, geneticamente daquela forma. Enquanto a gente vai encontrar no caso de, os hiperperformáticos, aqueles que vão colocar muito no campo da abstração e do metafísico e do espiritual, do abstrato, da ideia, e vai se perder completamente da objetividade da vida, né, de como isso se manifesta nas relações práticas de socialização e trabalho dessa pessoa, né. Eh e aí, o que eu acho cruel dentro dessa dinâmica do lugar de fala, é que vai ter um setor muito grande das pessoas que vão ficar apontando, vão ficar deslegitimando identidades, vivências, pessoas, vão estar deslegitimando pessoas, né,
porque vão ouvir esse discurso identitário, seja o determinista biológico, né, o "eu sou naturalmente assim, eu nasci assim, I born this way", enfim. E até o hiperperformático, né, e o que é ser mulher, e o que é ser homem, e a hiperabstração de tudo, vão pegar essas pontas do iceberg e vão dizer que isso representa toda a forma de ser daquela identidade, né. Então nós temos pessoas não binárias que vão, querer provar a não binariedade biológica. A gente tem, eu garanto, se você der um Google você acha. É difícil, mas você acha. Eh, assim como você vai ver, aquelas pessoas não binárias vão estar super no discurso da performance, do abstrato e do metafísico, ao ponto de perder de vista qualquer tipo de vivência prática, objetiva da vida, né, e das relações de família, trabalho, enfim, as relações que confrontam as dinâmicas normativas desse estado, né. Onde que a gente vai encontrar essas 2 coisas bem balanceadas geralmente? Nos movimentos sociais. A gente vai encontrar onde as pessoas estão demandando o que elas precisam para sobreviver, quando elas vão demandar políticas sociais, quando elas vão demandar organização de solidariedade econômica e popular em torno daquela comunidade, de um fortalecer o outro, de criar economias solidárias ao entorno dessas identidades também. E óbvio, tá sempre fortalecendo uma luta à esquerda, né, uma luta que se preocupe com questões objetivas, né, fome, trabalho, inclusive para essas identidades. O que eu acho cruel desse corre das distorções eh eh desse discurso de lugar de fala, é que a gente acaba trombando com figuras como aquela arroba Minha Criança Trans, que é uma mãe que tem um discurso super essencialista da filha que nasceu trans e que o cérebro trans e da filha que odeia o próprio genital, e usa da identidade da filha para demarcar a identidade dela de mãe de trans, para vender, para dar curso, para dar palestra. Enquanto a gente vê ela nesse grau de essencialismo, a gente encontra figuras, que vão estar se apropriando, enfim, dialogando com uma experiência etérea, de tão abstrata da própria identidade de mulher negra, como no caso da Djamila Ribeiro, né, para poder literalmente vender, eh, trabalho de trabalho extremamente precarizado e uberizado, que é majoritariamente ocupado por jovens negros, né, como propagandas que ela faz pra 99, né, pra 99, eh, que é uma empresa que tem N processos de jovens que morreram trabalhando nessa empresa sem ter reconhecido o vínculo de trabalho. Então assim, a que serve também, então, no fim dessas contas, a o discurso dela de que ela é uma mulher negra e é importante ela ocupar esse espaço, se ele nunca atinge uma questão objetiva da política antirracista, do movimento negro, né, de uma rede de solidariedade entre pessoas negras e organização política. Isso é só sobre ela ser uma mulher negra e merecer ocupar espaços. Eu fiquei pensando muito sobre como que politicamente isso pega, tipo assim, para os 2 lados, sabe? A gente tendo essa dicotomia do lugar de fala. Porque eu vejo a direita se aproveitando muito dos discursos de lugar de fala para poder mostrar como a esquerda coloca certas cercas e limites onde haveriam de ter pontes. E eu vejo também a esquerda se colocando muito para baixo, por enfim, pela ideia de uma universalização de de prioridade, uma prioridade universal, né. Uhum. Uma das pessoas que eu trouxe para poder acho que é a grande pessoa que eu trouxe para poder falar sobre, ela traz muito desse corre da universabilidade e as identidades, que é o corre da esquerda marxista, né. Ela, apesar de ser uma grande figura da esquerda, uma figura que está ligada com a Comissão Nacional da Verdade,
que tem muitas publicações, que tem um espaço de fato, assim, eh, as falas, teorias não teorias, mas as falas principalmente, dela é muito usada pela direita como munição pra gente. Bom, e rola dentro da própria esquerda, dentro de com pessoas que já estão articuladas dentro de um movimento, igual a Mapoa que eu trouxe para poder falar nos quadros que a gente vai ter daqui a pouco, que é dentro desse espaço de política, dentro desse espaço da esquerda, os as próprias pessoas que estão encabeçando certas lutas, e às vezes tendo noção que estão conseguindo encabeçar isso por causa de certos privilégios, hierárquicos, sociais, eh, acabam usando desse espaço lá dentro para poder desfazer. Eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro, minha opinião sobre a Maria Rita Kell. Eu não acho que ela tá errada ao criticar que realmente deviam estar tendo mais pontes. Eu acredito muito que não realmente, não adianta a gente falar a mesma coisa entre a gente. A gente tem que estar aberto para dialogar, mas a gente também não deixa de ter os nossos problemas internos. Uhum. E eu acho que falar que a gente não deveria estar debatendo eles é extremamente injusto e só pode sair da boca de alguém que tem muito privilégio, sim. Então, precisa de um pouco de autocrítica e um pouco de cuidado para o corre do identitarismo, para o corre das políticas identitárias, não entrar nessa onda de virar munição contra a gente, sabe? Posso só fazer um comentário a isso que ele vai fazer, porque eu vou ser bem breve. Eh, e isso no fim das contas a gente conseguir perceber que o povo não é nosso inimigo, né. Sim, A gente conseguir olhar com mais cuidado para quem está tentando se aproximar e entender de fato o que que a gente está vivendo. Porque tem pessoas que simplesmente são interessadas em falar da gente sem a gente estar por perto, né. Mas tem pessoas que estão vivendo com a gente, né. E eu acho que dentro desse processo, a gente encontra também, fortes aliados no povo, né. sim, Eu acho interessante pensar sobre isso. Assim, uma das pessoas que entra nesse debate sobre o lugar de fala criticando o livro da Djamila Ribeiro é o Jones Manuel, né. Eu tenho algumas ressalvas quanto a muitas coisas que o Jones Manuel fala, Eu eh, não, me chama para o seu podcast, Jones, te amo, me chama ela para o seu tem sim, YouTube. ela tem sim. Só algumas, a gente pode conversar. Mas enfim, ele faz parte dessa. Ele é, enfim, ele é um marxista, né, que vai estar muito preocupado em, enfim, em salientar a questão da luta de classe e, em alguma medida, desmerecer, né, alguns debates que a gente faz sobre identidade. É uma das ressalvas. Mas quando ele vai fazer a crítica a esse livro da Djamila Ribeiro, eu acho que tem algumas coisas, assim, que ele fala que são interessantes da gente pensar, assim. Ele vai criticar o que ela está falando ali no livro, eh no sentido de vai até trazer isso que você falou, Vitor, sobre, uma ideia de universalização do sujeito que considere as particularidades dele, né. Eh, e aí porque ele vai criticar a Djamila Ribeiro no sentido de, ela ele vai apresentar isso lá falando que ela nega, né, uma ideia de universalização do sujeito. E ele critica isso dizendo que, pra ele, né, é necessário pensar numa universalização que considere as subjetividades e as diversidades, enfim. Não, se existe uma falsa universalização, vamos criar uma universalização verdadeira. Mas aí o que eu acho interessante é que dentro disso ele vai falar que
a partir dessa ideia de universalização, nós temos um interesse comum, né. E aí a gente precisa de um programa comum. E aí, enfim, os marxistas vão sempre falar muito isso para trazer a questão da luta de classe, né. Enfim, a figura do trabalhador e tudo mais, ele faz muito essa crítica está muito direcionada a Djamila por ele não ver ali a presença da questão de classe no que ela fala sobre o lugar de fala, né. Sim. Eh, isso vai apa vai aparecer, a gente consegue entender isso até por essa por essa coisa que você trouxe enfim, da polêmica dela em fazer propaganda para enfim, 99, não sei se ela fez para o iFood também. Deve ter feito pra tudo. Ele pagou, falou. Eh Enfim, e aí o Jones ele vai fazer essa crítica falando que se não há como pensar essa universalização do sujeito, considerando as particularidades, se não há perspectiva da gente considerar o que temos em comum e pensar em um programa comum, só há luta particular. E aí eu acho que entra a questão da distorção do lugar de fala. Porque se a gente ficar falando do particular o tempo todo, eu acho que a gente entra nesse problema que então a gente não vai estar chamando ninguém para falar junto com a gente. Porque, se eu falo do meu lugar particular, por exemplo, enquanto Matheus, enquanto pessoa trans, e eu só considero isso, eu não vou muito dificilmente eu vou enfim, não aceitar possíveis contribuições que pessoas cisgêneras vão ter para fazer, enfim, junto de nós comunidade trans. Eh, e aí, outra coisa que eu acho interessante que entra nisso que você estava falando também, Mari, é que o Jones ele vai falar que a Djamila ela não fala que só o negro tem lugar de fala no racismo, né. Tem várias entrevistas dela, inclusive, tentando esclarecer isso, porque ela percebeu, né, Esclarecer racista. porque ela percebeu as proporções. Tô fazendo só uma piada, pode continuar. E aí ela tem várias entrevistas tentando esclarecer, porque ela percebeu as proporções que tomou essa discussão que se popularizou a partir do livro dela em torno do lugar de fala. E aí ela está sempre falando, não é sobre só o negro poder falar sobre racismo, não é só sobre mulher poder falar sobre machismo. Mas no livro dela, enfim, a gente percebe isso quando algumas pessoas vão reproduzir isso também, que beleza, não é sobre só o negro poder falar sobre o racismo, mas também não é falado qual que é o lugar do branco na luta antirracista, porque o que eu vejo nessa distorção do lugar de fala a gente está pontuando, você fala de um determinado lugar, você fala do lugar de branco, você fala do lugar de hétero, de pessoas cis, mas a gente não adentra no como que essas pessoas vão participar, das discussões e da luta junto com a gente. Então, a questão que fica é que essa essa discussão em torno do lugar de fala não coloca em questão o problema, enfim, da estrutura do poder e de como que a opressão acontece. É uma leitura rasa que não vai estar questionando isso. Enfim, é uma leitura que denuncia a desigualdade, porque vai falar, nós não tivemos, eh, poder enfim, lugar de fala até aqui, não fomos ouvidos até aqui, mas também eu não consigo ver uma superação disso, a partir dessa ideia distorcida que tem se difundido sobre o lugar de fala. Isso que você falou sobre o Jones, o Jones é um grande leitor de Fanon, né. E curiosamente Fanon é uma principal referência da Lélia Gonzalez, que é uma das principais referências que a Djamila Ribeiro usa no que é lugar de fala. E olha só como é que, no final das contas, o jogo fica todo armado para poder fazer uma grande distorção, porque isso que o Matheus falou sobre o que o Jonas isso que o Matheus falou sobre o que o Jones traz, é
um olhar que a gente vai ter, uma conversa que a gente vai ter, para começar a parar para prestar atenção com que tipo de universalização é perigosa. Porque o problema não é a universalização, o problema é a universalização perigosa. Se a gente começa a olhar para como as tradições Banto, para como as tradições Iorubá, para como várias tradições indígenas, para como o próprio Fanon propõe uma discussão e um olhar sobre uma possível universalização da humanidade, do sujeito, da vida, acho que dá pra gente colocar com esse termo, da vida, está sendo colocada, a gente entende o porquê eh, que tem tanta gente burra e limitada dentro das universidades hoje que não tá vendo a aplicabilidade da discussão do Fanon para gênero, sexualidade, eh, classe, relações étnico-raciais no Brasil, enfim. Uma coisa que o Jones Manuel vê com muita clareza, né, clareza, racismo. Eh, que é eh, um esvaziamento por parte de alguns setores da ideia do que é lugar de fala, que o lugar de fala ele não é para voltar ao comportamento nazifascista colonial de afirmar que existe uma forma universal e válida, legítima e a ser levada à frente, ignorando qualquer tipo de atravessamento ou processo de aculturação que vai acontecer, para que ela seja sustentada, né. Isso é nazismo, né, isso tem nome. O o que o Fanon vai estar propondo de discussão é que, por exemplo, a categoria negro, pensar na ideia de negro, seja uma forma da gente conseguir contar a história de grupos específicos que, a partir de fenótipos e construções, eh, étnico-linguísticas específicas, foram definidos, rotulados, racializados enquanto negros, afrodescendentes, afrodiaspóricos, enfim. E esse grupo, que vai incluir comunidades afrodiaspóricas que vão sofrer racismo em tudo quanto é lugar do mundo, vai estar tendo isso em comum, que é esse fenômeno cultural que nós conhecemos como negritude. Mas que isso é uma forma sociológica, uma categoria política de análise. Porque quando a gente vai ver lá nas filosofias Ubuntu, Banto e Yorubá, o que a gente está falando é: sou o que sou pelo que nós somos. Se a gente está falando isso, a gente já está falando de universalização. A gente está falando de poder olhar de um modo ecológico, de um modo completo para a vida e para a humanidade também, como parte da vida enquanto fenômeno, uma das categorias de vida, como algo a ser cuidado e preservado, né? Algo a ser olhado com atenção à sua multiplicidade, à sua diversidade, à sua sociobiodiversidade, né? Que nós temos extrema dificuldade de tocar com o devido cuidado, que é essa complexidade da vida, né? Que é a materialidade de fato, né? Porque esses discursos identitários, incluindo os transfóbicos, os medicalistas, os feministas radicais e os essencialistas negros, como no caso da Djamila Ribeiro, vão trazer, que há uma ideia de que supostamente exista uma figura mulher negra de pele retinta congelada, né, que não fosse única e exclusivamente fruto do processo histórico em que esse corpo está vivendo agora, né? Então eu acho que isso é muito claro na visão do Jones, eu gosto bastante do que ele traz, ainda que ele, como N outros grupos, né, de marxistas com um olhar crítico para questões relacionadas à identidade e colonização, enfim, construção, subjetiva, coletiva, né, então de movimentos sociais aí, organizados a partir das suas identidades, são escorregões em não conseguir perceber similaridade, empatia no seu próximo. Que eu acho que de fato o jornalista escorrega às vezes nisso, de conseguir legitimar outras identidades que passam pelos fenômenos políticos, tais quais a identidade negra. Simplesmente porque tem pessoas, incluindo Djamila Ribeiro, mas também um não binário aí, enfim,
umas transex, transverticalista, que vão estar se apropriando de discursos identitários, que congelam as suas próprias identidades, que falam que elas são ahistóricas, que elas são transversais, para poder explicar elas, né. O Fanon, em Pele Negra e Máscaras Brancas, ele fala que, por mais que a gente em outras palavras, tá, gente, não é uma citação direta, é uma alusão. Por mais que a gente faça um movimento de retomada histórica para entender quais são os personagens negros, aí a gente amplia isso, as personagens trans, os personagens trans, LGBTs, mulheres, que tiveram relevância na história para mostrar que a atual discriminação é falsa, ela é mentirosa, ela diminui a gente sem fator, eh material concreto para justificar, é puramente de exploração econômica e, manipulação de conceitos, né. Para poder trazer isso faz sentido, mas não para congelar. Ele fala isso: "O peso da história não anula a experiência dele, a vivência dele, que ele é o próprio fundamento dele". Fanon fala isso no texto dele, né. "Eu sou o meu próprio fundamento", ou seja, quem vai falar de mim sou eu. O ponto central da discussão dele seria isso. Eu vou escrever e vou construir junto com a humanidade que tem hoje a minha trajetória. Mesmo que para isso eu precise de N conceitos que as cientificidades vão estar construindo para explicar esse processo, mas sabendo que é construído historicamente. Hoje o que é travesti talvez amanhã já não seja mais, hoje o que é mulher negra talvez amanhã já não seja mais. Então esse lugar de fala ele não existe, né, ele é uma ideia. Vamos começar, gente, com o quadro Frase que me deu ódio. E eu vou trazer uma boa que eu já falei um pouquinho aqui durante a nossa discussão, que é a Maria Rita Kell. A Maria Rita Kell, gente, é uma psicanalista e escritora, ela é de São Paulo. Eu não sei com quantos anos ela tá agora, mas ela já é uma senhora idosa hoje. Kakura, Eh, Barroca. ela participou, eu tenho anotado aqui, ou participa, não tenho certeza, participou da Comissão Nacional da Verdade. Ela é um nome da esquerda que tem um trabalho relevante. Uma coisa aí que é uma curiosidade sobre ela, que não precisa ser muito relevante em todas as análises, mas eu achei interessante trazer aqui, porque a gente faz uma análise um pouco mais profunda. O avô dela era eugenista. E aí eu não digo que a família deve levar a culpa do avô, até porque, pelo que eu fiquei sabendo, a família é muito tranquila em relação a estar cedendo documentos, tudo que é preciso para poder fazer esse resgate, fazer esse corre aí da merda que o avô fez, né. Eh, que mais? Ela formou na PUC São Paulo e Maria Rita Kell é uma mapoa branca de classe média. Ela é como eu já tinha falado, ela é marxista, ela é da esquerda clássica, e a frase que me deu ódio da Maria Rita Kell foi em um corte, que eu vou colocar aí pra vocês. O ruim é quando o movimento identitário vira, e por isso que eu escrevi esse lugar de cálice, vira uma espécie de nicho em que só os que estão nesse nicho podem falar consigo entre si. Ele não produz laço social, só dentro do movimento. Sim. Né? Todos que são. E aqui no Brasil talvez nem seja tão organizado quanto nos Estados Unidos. Né? O que ele produz é uma estagnação do diálogo. Eu posso criticar um negro se ele estiver espancando o filho dele. A tendência a poder falar com o outro é muito grande. Sim. Isso nos caracteriza como humanidade, inclusive. Né? Então, essa fala dela foi bem problematizada. Ela tem um artigo, se eu não me engano, que é lugar de cálice, lugar de fala, lugar de cálice. É alguma coisa assim, eu não tenho certeza sobre o nome, mas se vocês derem uma pesquisada rápida, vocês vão achar bem fácil. Se eu não me engano, é de 2020. Eh, eu já falei que ela é da luta dos direitos universais, dos direitos humanos,
E uma das questões que trouxe ela à tona e que trouxe pelo algoritmo até a mim, foi a crítica que fizeram, principalmente quanto a esse tipo de fala dela, esse tipo de crítica sobre o identitarismo, que a gente bom, as palavras dela são muito bem colocadas. Ela é uma escritora, uma psicanalista, já é uma vovozinha. Então, quando você vê uma mapoa, sei lá, de cabelinho branco, falando doce, assim, a fala parece até: "Nossa, mas será que a gente tá de fato excluindo eles?". Eu acho que é isso que dá a pensar. Se a gente bater com a cabeça e esquecer, sei lá, 500 anos de história em alguns segundos. Porque ela só consegue ter essa crítica extremamente rasa e coitadista sobre a luta identitária, porque ela é uma poa branca de classe média, que provavelmente ficou incomodada de não estar sendo o centro da identidade ou da luta, porque ela não é não se encaixa nem direito na classe trabalhadora, por quem ela luta sobre. Se hoje, sei lá, os direitos trabalhistas caírem por terra, o que já vem acontecendo, se eles seguirem sendo precarizados, esse cenário seguir do jeito que tá, Maria Rita, que já tá, assim, com todo respeito, na terceira idade, não vai sentir tanto o peso disso aí. Eh, Falar que o movimento identitário só produz laço dentro do movimento como se fosse algo pequeno, é muito confortável para quem não tá pensando em estender a mão para a quantidade de gente que morre dentro dessas minorias identitárias. Se você não faz nada por essas pessoas, talvez possa parecer pequeno de fato, o estreitamento de laço dentro desses conjuntos identitários. E para quem já tem o laço muito para formar dentro do próprio grupo, né. Exatamente. O identitarismo é super criticável se você é uma pessoa que só assimilou o lugar da sua identidade, e nunca de fato construiu ativamente ela. Eh Dá para poder entender de onde vem tanto recalque, de onde vem tanta falta de empatia e de onde vem uma análise tão rasa com essa fala. Provocar a estagnação do diálogo, você está acompanhando, por acaso, algum grupo identitário para poder entender quantos saltos são dados, quantos anos são ultrapassados em meses, para a gente conseguir estar sobrevivendo e ocupando espaços que você hoje ocupa? Criar nichos narcísicos. Você quer um nicho mais narcísico do que da mapoa branca? Então, assim, se o problema que você aponta pra gente é o de estar criando barreiras e que a gente tá nichando a luta, eu falo pra você: se universalize, mapoa. Porque é falta de procura, porque quem tem privilégio, quem tem informação e quem tem tempo, inclusive de vida hoje, é você. Então vai você procurar o que que esses grupos sempre estão fazendo. A gente está sempre pedindo ajuda. Qualquer dessas minorias identitárias está sempre pedindo ajuda. Nossas portas estão escancaradas para ajuda, principalmente de quem tem voz, que é o seu caso. Então, se recolha no seu lugar e abra o olho, esfrega o olho, bota um óculos para poder enxergar as minorias que estão aí pedindo ajuda. Não é há 5, 2 anos, não, é 500. Eu acho que esse olhar dela é tão viciado em, ser bem recebida, né, porque eu acho que, assim, não tem como negar a biografia dela, né. Sim, Então uma mulher que, foi inserida em ambientes acadêmicos desde muito cedo e teve muito acesso a estudo e tudo, eu acho que ela teve muita dificuldade de entender que a única não era a única forma de exclusão que existia, aquele momento onde o professor dava mais atenção para o colega homem cisgênero branco dela, de igual condição de classe, para ela, ou de uma acima condição de classe para ela.
talvez ela tenha refletido só sobre isso, mas é, é exatamente esse o ponto, né? Colocar como se o, o comportamento excludente narcísico viesse exatamente dos grupos que são mais excluídos economicamente, já que estamos falando de classe, né? Dentro desse sistema, é ignorar que como o Vitor disse, as nossas portas que estão abertas, né? E é isso. Além de estar pedindo ajuda, eu quero completar. Nós estamos constantemente recebendo pseudo-ajudas e sofrendo processo de colonização de novo das nossas organizações. Um dos exemplos disso é essas atrocidades que você mesma está apontando, que são pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas trans, pessoas com deficiência, assumindo posições de poder com financiamento de pessoas brancas, cisgêneras, burguesas ou de classe média alta, é, e exatamente transformando as próprias identidades em produto, negando espaços para outras pessoas de grupos minorizados falar e falando exatamente o que vocês querem ouvir, né? Que é dando o manual mais ou menos de o que vocês têm que falar para não ser totalmente cancelado, né? Então, quem está fazendo esse clubinho e tornando muito difícil acessar ele é a galera que você sempre teve as portas abertas para poder entrar na casa deles, né? Nós agora estamos criando os nossos próprios espaços e, como bem o Vitor disse, né? As portas dos nossos espaços estão muito abertas, inclusive estamos aceitando Pix, né? O O que mais a gente precisa realmente de ajuda, participação. Então, não existe isso. Esse espaço aí isso é o Twitter. Na prática dos movimentos sociais, nós temos pessoas precisando de ajuda e fazendo corres coletivos com pessoas de outras identidades, né? Com pessoas de outros recortes sociais, com pessoas de outros lugares de fala, tendo atividade nesses espaços e fortalecendo esses espaços também. É, a crise que essa Maria Rita Kell tá aí me lembra muito, parece muito, vou falar dele de novo, com a crise do Sávio, porque é um desespero, né, de uma pessoa que tá percebendo que não tá ocupando mais o lugar de protagonismo nos debates sobre identidade, principalmente, né? Aí, o lugar que ela passa a ocupar, ela começa a perceber que não é mais só de total opressão, né, que é de opressora também, acho que tá muito relacionado a isso. E aí, enfim, eu acho curioso inclusive ela falar isso, né, a única coisa que o lugar de fala, enfim, ele é capaz de fazer é estreitar os laços dentro da comunidade, e é isso, né, é muito pouco isso, né. O que que significa para nós enquanto comunidade, grupos minorizados, poder estreitar laços, ter oportunidade de estreitar laços? É fácil criticar isso quando os seus laços com os seus, enfim, outras pessoas brancas, cisgêneras, de classe média alta, já estão muito estreitos, né. Então é fácil criticar e apontar isso. E o que nós estamos apontando é que nós não estamos dispostos a desfazer os nossos laços para caber nos espaços que vocês construíram. Exatamente. Vocês vão ter que mudar esses espaços para a gente chegar. Comecem vocês a fazer laços com a gente também, porque os nossos laços a gente tá fazendo. Na maior parte do tempo, até no nosso próprio podcast, o que a gente tem feito é chamado outras pessoas a, enfim, a estar com a gente, né, na luta. A dialogar, né? Né. Dialogar da maneira certa, mas não é da maneira como vocês querem também, né. É para poder criticar, tem que aceitar receber crítica também, Maria Rita. É. Próximo quadro. E no Isso é Gênero ou Falta de Terapia de hoje, eu busquei lá do fundo do baú um vídeo que rodou muito na internet há alguns anos atrás, né, que a Kéfera protagonizou lá no encontro com a Fátima Bernardes, né, e se tornou, assim, algo caricato, eu acho que manchou o movimento feminista para sempre. Que é aquela coisa do mansplaining, né.
O coitado do Wallace lá. Coitado, ele tava falando merda demais naquele dia também, né? Foi uma falação de merda até ali naquele dia, naquele encontro. Mas enfim, eu lembrei muito dele, né, para essa discussão. Eu nem lembrava que a Kéfera chegava a usar o termo lugar de fala com todas as letras. Eu lembrava dela falando do mansplaining e do interrupt, sei Me lá. interrupta. É, Me interrupta. você me interrompeu, né? Alguma coisa assim, não sei em inglês. Não, é o interrompomem, a tradução literal. Ah. Mas enfim, o cara tava falando merda lá, realmente, enfim, era só falando um monte de merda sobre conquistas de direitos das mulheres, etc. E que eu acho que tinha que ser contestado e sim, tinha que ser feita uma discussão ali na hora, mas não da forma, assim, idiota, né, que a Kéfera fez, de só colocar ali naquela hora o cara como um grande inimigo e calha a sua boca e você não tem nada pra falar que nós queremos ouvir. Como é seu nome? É Wallace. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem eu tava explicar o feminismo comentando. para a mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é desnecessário. Assim, ó, Não, em nenhum momento eu tô tentando agora explicar o você tá feminismo. interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo para vocês. Wallace, entenda. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar pra gente. A gente Mas eu sabe não- o que é. Enfim, foi um momento muito caricato do que aconteceu ali, mas é o que acontece em vários espaços, em boa parte do tempo, com mapoas que estão, enfim, geralmente querendo colocar homens no seu não lugar de fala, né. Igual a gente voltando ao início do episódio, é uma coisa muito característica, assim, que tem a ver com esse histórico do movimento feminista branco cisgênero, né, de apontar o não lugar de fala das pessoas, e que é uma coisa que o feminismo reproduz muito até hoje, assim, né. Quando a gente traz trouxemos para os outros quadros aqui, zoando algumas mapoas, era um pouco disso que a gente estava falando também, né, enfim, de se colocar nesse lugar de isolamento e de não vamos ter aliados, né, enfim, no feminismo, etc. E me chama muita atenção, assim, inclusive, ser a Kéfera protagonizando aquilo ali, porque, enfim, era uma mulher branca, cisgênero, né, com condição, e o Wallace era um cara preto, provavelmente não tinha muitas condições, e eu fiquei até em dúvida se ele era gay, pelo jeito dele. Mas Se é enfim. gay, Wallace, escreve pra gente pra contar. Mas enfim, como que se tornou o que a pessoa tem para falar, e se torna algo totalmente descartável. E como que aquilo ali, a forma como ela conduziu ali na hora com o Wallace, provavelmente só deixou ele com muito mais raiva do movimento feminista e das mulheres, né. Então assim, o gênero é gênero ou falta de terapia? No caso da Kéfera, eu achei que é falta de terapia. Nota de terapia demais. Você ainda falou que ela, que ele falou muita merda. Ela passou tanta vergonha, foi tanto, mas tanto, tão cringe aquele comportamento dela, eu queria me enterrar enquanto eu assistia aquilo, que eu nem lembro o que que ele falou. Entendeu? Foi tão absurdo que ela falou que eu não tenho nem ideia do que ele falou, porque ela conseguiu transformar o problema ao feminismo naquela situação. Ela conseguiu fazer essa tarefa. Acabou com o feminismo. Acabou com o feminismo. Dali em diante, as tiazinha que estava assistindo Encontro com Fátima Bernardes naquele dia, falou: "Vou votar no Bolsonaro". Naquele dia, a culpa foi da Kéfera. Eu acho que essa posição que a gente tá mal acostumado a assumir, que é se você tem uma cara que não me transmite subalternidade, eu já vou contra-atacar, eu já vou te eu acho que isso é uma atitude, acima de tudo, colonizadora, né. Ela é uma atitude que não leva em consideração as nuances de multiculturalistas, básicas das ciências sociais, né. Que é a gente entender que
o outro não tem como acessar o conjunto de linguagens que você acessou, se você não passar esse conjunto de linguagens e informações para ele. Nenhuma ideia se cria no vácuo, as pessoas estão construindo isso coletivamente. Então ela chegar de voadora no peito dele, ela não comunicou com ele não entendeu desgraça nenhuma que ela falou. Ninguém ali ao entorno entendeu desgraça nenhuma que ela falou, ela passou uma vergonha gigantesca e ainda foi aplaudida, porque nós estamos na pós-modernidade. Ma Ainda foi aplaudida. mas ainda que ele comunicasse de alguma maneira ali para ela subalternidade, ela só ignorou. E o É. que é o que muitas fazem, que é o que a gente fala sobre essa dificuldade de fazer os recortes, sociais interseccionais, de se retirar desse lugar de, oprimida, 24 horas por dia. E nós estamos falando de uma milionária, né, ela não é uma burguesa, mas uma milionária, uma pessoa que trabalha com comunicação com um participante de auditório. E aí ela deu uma voadora, uma lacradora nele, ninguém nunca mais vai saber quem é o Wallace, né, ele estava interagindo com ela ali, ninguém nunca mais vai saber quem é o Wallace. Agora, ela já estava marcada pela história, né, e ela escolheu interagir daquela forma com aquela pessoa, assim. Eu não conheço muito a Kéfera, não tenho muita coisa pra falar sobre ela, mas é uma atitude bem comum das Mapoa. É, enfim, de qualquer grupo de pessoas, qualquer grupo de pessoas cis, não, mas no geral sim também. É, é, é tirar no próprio pé. É tirar o tipo de pessoa que não devia estar brincando com esse tipo de coisa. Sabe quando falam não coloquem armas na mão de criança? Não bota esse tipo de feminismo na mão da Kéfera. Nem meninos, nem meninas mimadas podem reger a nação. Não é só Exatamente. os meninos, as meninas também. E menines também. Meninos mimados também não pode. Vamos pro próximo quadro? Então, gente, aqui na tela pra vocês, o que eu vim mostrar pra vocês hoje. O livro da Letícia Carolina Nascimento, uma pedagoga, pesquisadora da área das humanidades aí, no Brasil, professora universitária, travesti, nordestina, cheia das identidades, prato cheio das identidades aí, para poder ser convidada para a boutique de identidades da Jamila Ribeiro, né, que é Feminismos Plurais, aquela coletânea de identidades que ela tá adorando. Inclusive, a Wander, a Lípia, uma amiga minha, fala que o próximo livro que ela vai lançar é sobre transmasculinidades, que ela tá sondando esse nome para escrever, que aquelas coisas que ela falou, aquelas atrocidades que ela falou, foi para puxar o gancho da discussão e depois vir limpando a imagem dela lançando esse livro. Quero saber quem que vai ser o Zé Buceta que vai fazer isso, né, que vai lá escrever. Porque é disso que nós viemos falar aqui hoje. Que papelão, Letícia Nascimento, que papelão. Tinha acabado de chegar nos debates sobre gênero, começado a escrever e a investigar isso há muito pouco tempo, com uma complexa, assim, com uma limitada análise sobre conceitos que são basicamente utilizados na internet, tal qual Djamila Ribeiro. Ela vai lá e escreve um livro que se propõe conceituar transfeminismo, que não apresenta direito nem o que é trans. Enfim, lamentável, lamentável em todas as formas possíveis. É um livro que eu li ele por completo, reli ele, tentei absorver coisas ali, e eu só consigo lamentar muito que o primeiro livro com o título Transfeminismo no Brasil, que tem travestis tão cabulosas na escrita, tenha sido escrito com tanta pressa, com tanta falta de cuidado como foi escrito esse livro, por uma demanda, por uma pressão da editora da Djamila Ribeiro, né. Quem iria escrever o livro Transfeminismo era Maria Clara Araújo dos Passos, que escreveu um pouco mais pra frente Pedagogia das Travestilidades, que pra mim é um dos melhores livros sobre o movimento de travestis já escritos. É sensacional. E a proposta que ela traz de reflexão ali
Por si só, já poderia trocar o nome do título do livro dela para Transfeminismo, pra uma coletânea pensada em feminismos plurais, como da Djamila. Mas como o interesse da Djamila era aproveitar um ápice, um pico de um momento de discussão para lançar o primeiro título com o nome Transfeminismo, ela convidou a Letícia Carolina Nascimento, que achou que seria de muito bom tom aceitar o convite sem fazer uma retomada mais aprofundada com o que estava sendo produzido pelas travas que já vinham entrando na universidade travestis. Com todo respeito a quem transiciona já a professora universitária, não é esse o ponto, não tô querendo deslegitimar sua identidade, você é travesti, mas a gente entende as limitações que a gente está tendo que enfrentar para poder adentrar os ambientes, de ensino e pesquisa enquanto travestis, e ao observar esse processo, a gente talvez tenha umas coisas diferentes para falar sobre as coisas que você escreveu, talvez explicar melhor os conceitos que você só jogou no livro. E aí o meu conselho para quem não pediu de hoje, vocês podem me corrigir à vontade, tá? Não precisa se comprometer com isso, inclusive juridicamente, tá? Isso aqui é uma fala da Mariana, um conselho para quem não pediu da Mariana Miranda, que é: pare de circular esse livro, tire ele de circulação. Olha as cláusulas do contrato que tiver lá no seu contrato com a Djamila Ribeiro e cancela qualquer nova impressão do livro e pede recall de todo mundo que comprou. Faça isso pelo movimento de travestis. Foi um erro esse livro, entendeu? Mal escrito, mal elaborado, mal fundamentado com o histórico do movimento de travestis. Você ainda estava tateando o diálogo com as bichas, enfiou os pés pelas mãos, é isso mesmo, acontece. Pede recall, entendeu? Não precisa ter vergonha de admitir que errou. Agora você está indo para literatura infantil, para falar sobre a parte da pedagogia, que é mais sua área, acho bonito, acho que é isso aí, tá? Vai fazer esse movimento agora transfeminista, você pede um recall, aí chama uma conferência, senta com um monte de trave e reescreve. Aí você lança ele de novo, talvez até tirando seu nome, para poder mostrar assim, tô sendo humilde, sabe? Acho que talvez esse seja o caminho. Bom, eu já li o livro da Letícia Nascimento também. Eu geralmente uso ele para letrar pessoas cis. Eu acho que para essa finalidade, ele tem me servido muito bem. Mas eu concordo que, enfim, conceito de transfeminismo enquanto movimento, assim, merecia um livro, enfim, que fosse melhor elaborado, porque é um livro de bolso também, né, assim, eu acho que isso é uma característica, um problema de boa parte dos livros ali da coleção da Djamila Ribeiro, inclusive, não desses feminismos plurais, mas o Lugar de Fala também é um livro de bolso, que tem vários problemas também teóricos, É né. da coletânea, não é não? De Feminismos feminismos plurais? plurais? Eu acho É? que é. Acho que o Pequeno Manual Antirracista que não, Ah, tá. Ah, acho que que é também é mesmo. de bolso. É pequeno. É, Enfim, na verdade, o Lugar de Fala também é parte dessa mesma coleção, né, do transfeminismo. E eu acho que, se a gente for olhar ali, até outros vão ter esses mesmos problemas, né, parece que é uma discussão feita às pressas, assim, né, que não tem muitos compromissos teóricos, né, de explicar o que que é trans, explicar até outras coisas, o que que é colonialismo no lugar de fala também, que enfim, tem críticas, coisas que estão sendo ditas ali o tempo todo, acho que no livro da Letícia também, que são quase que jargões que não são explicados, né. Então assim, para letrar pessoas cis me serve bem, eu geralmente uso para isso, mas eu acho que merecia, assim, eu espero que venha, assim, poderia, né, vir um livro aí ou que a Maria Clara Araújo dos Passos tivesse colocado o livro dela como transfeminismo, né, para tirar essa referência central desse livro, né, porque acaba que só chega ele para as pessoas, né. É interessante que ele ainda chegue para as pessoas cis burrinhas, mas que não chegue só a ele, né. eu acho que a Maria Clara teve um cuidado, até no nome que ela escolheu, que é Pedagogia das Travestilidades. Eh, se eu acho que se Pedagogia das Travestilidades fosse o subtítulo de transfeminismo na coletânea da Djamila, já seria babadeiro, mas não era a proposta, né, ela queria um trem rápido pra vender. Mas é isso, pra vocês terem ideia, a vocês ainda vão ler, né, a Maria Clara Araújo dos Passos.
ela no livro, ela depois de fazer um histórico do movimento de travestis e falar sobre a construção do pensamento transfeminista, ela no final referencia um monte de TCC, dissertação, um monte de pesquisa de trava na pedagogia. Então, assim, ela fala o que que é o arcabouço teórico sobre a educação das travestis. Gente, a Letícia Nascimento é pedagoga, ela não se deu o trabalho de fazer isso. Ela é pedagoga. Eu acho que aí tá um dos grandes problemas da gente universalizar demais dentro das pautas identitárias também, né? Que é o corre de uma pessoa. É o corre que vocês já falaram. Uma pessoa achar que pela identidade dela, ela tem arcabouço necessário para falar por todos aqueles que estão ali com algum ponto em comum, né? E, enfim, se for para poder letrar cis, faz um panfleto que É quase isso. é, eu não falo nem para poder desenhar, porque eu sou das artes e assim, tem coisa que nem desenhando, não é desenhando que vai facilitar a capacidade deles de absorver alguma coisa. Hoje em dia eu acho que vai muito pela questão espiritual, porque eu já não sei mais o que recorrer. Então, acho que se a pessoa tiver bons guias, assim, um coração puro, talvez ela consiga olhar para o lado um pouco mais do que para o próprio umbigo. Mas enquanto a gente tiver condições financeiras, porque intelectuais eu sei que a gente tem muito, por conhecer muita gente trans, assim, excelente. Eh, Se a gente tem condição de estar publicando coisas, ainda mais com um título tão forte, saindo de um lugar tão específico que é o Brasil, né, a gente está falando de uma questão cultural, nossa também. Tem um valor agregado muito forte. Eh, Se é pra gente poder sair com algo do tipo, que a gente saiba entender o lugar que tá saindo. E saber entender o lugar que tá saindo é saber entender quem construiu, como construiu e através de que construiu esse espaço. Não é pegar a coisa mais fácil pra primeira Mapô, primeiro Ocoque ler, entender e conseguimos criar ponte. Isso não é criar ponte. Isso é vender. Isso é comercializar. Boutique de identidades da Jamila Ribeiro, da tia Djamila. Vamos despedir? Despedidas e indicações? Posso fazer primeiro? Pode. Minha indicação de hoje vai ser o livro da Castiel Vitorino Brasileiro, que é Quando o Sol Aqui Não Mais Brilhar, A Falência da Negritude. Por que que eu estou indicando esse livro? Porque é um livro que é pensado sobre questões coloniais, étnico-raciais e político-ecológicas a partir de uma perspectiva banto, de tradução da Umbanda. A Castiel Vitorino Brasileira é uma psicóloga clínica, umbandista, que pesquisa questões relacionadas à colonialidade, né, a partir de uma perspectiva macumbeira. E a reflexão que ela traz no livro é uma crítica a permanecer-se negro, né, que ela fala sobre a reflexão que a gente teve do tornar-se negro, de, Neuza dos Santos, as reflexões sobre negritude de Lélia Gonzalez, as reflexões sobre negritude de, Florestan Fernandes, mas como que a gente pode conversar sobre a nossa vida enquanto, população afrodiaspórica, enquanto povo escuro de pele, a partir de outros termos que não sejam os da linguagem colonial, inclusive pensando na possibilidade de abandonar o conceito de negritude como forma de desracialização e reconstrução das formas de contar a nossa história, né. E isso é um desapego tão grande a essa ideia de lugar de fala, que eu acho que traz uma reflexão que eu acho que traz uma reflexão muito potente sobre o lugar eh de discussão de identitarismo e o espaço de construção que a gente tem enquanto população negra para poder falar de forma rica, plural, densa, profunda, política, sem precisar utilizar desses, jargões, né.
de internet e desses apegos de Mapô, geralmente, a conceitos acadêmicos, né. Quero agradecer vocês pelo nosso penúltimo episódio da temporada, eu tô muito, muito, muito realizada com o trabalho que a gente tá fazendo. Eh A essa altura eu já vou ter encerrado, quando esse episódio sair do ar, já vou ter encerrado um dos meus cursos, que é o Afinal que é Sexo, e já vai estar iniciando a divulgação do meu próximo curso, então fiquem atentos no meu perfil. Um beijo pra vocês e a gente se vê daqui 15 dias. Posso indicar? Uhum. Bom, a minha indicação de hoje, os marxistas vão gostar bastante, que é o vídeo do Joanes Manuel, que está no YouTube, que chama Crítica ao Conceito de Lugar de Fala. Eu gostei do vídeo, porque é um vídeo até um pouquinho longo, de 50 minutos, que ele apresenta vários trechos do livro da Djamila Ribeiro e vai fazendo a crítica. É uma crítica mais no sentido de apontar, a ausência do debate, de classe, principalmente no livro dela. Mas eu acho que é muito uma discussão que ele faz muito interessante também para a gente pensar essa crítica a esse essencialismo, né, da identidade que permeia essa distorção dessa ideia do lugar de fala também, que eu acho bem interessante que ele faz. Então fica aí a indicação. Me despeço aqui também, nosso penúltimo episódio está acabando. Muito muito feliz com todas as discussões, trocas que a gente tem feito até aqui, e espero que vocês fiquem ligados aí nas próximas temporadas que estão por vir. Gente, eu vou me despedindo aqui, deixando a minha indicação de hoje pra você, Mapô, que se sentiu ofendida. É, você mesma. E você também, ô Maria Rita. Se vocês por acaso estão pensando, nossa, mas como que eu faço para poder tentar fugir disso? Existe de fato alguma mapoa que esses nojentos gostam? Sim, existe. E a minha indicação é a entrevista de uma delas. Nicole Balls, na entrevista dela com De Frente com a Blogueirinha, mas eu vou deixar aqui o corte exato, porque é uma parte que eu achei muito interessante. A Nicole é extremamente aclamada pela população LGBT, ela é a nossa mapoa de estimação dentro da comunidade, isso é sabido por todos. E a entrevista completa com a blogueirinha é maravilhosa. Existem poucas entrevistas com a blogueirinha, e eu assisto todas, porque eu gosto muito da Blogs, que são tão boas quanto essa entrevista da Nicole Bowles. É tipo coisa de você chamar seu amor e fazer um date pra poder assistir a Nicole Bowles com a blogueirinha. E esse corte da Nicole eu achei muito bom, porque pra mim a Nicole, ela traz muito desse corre, porque igual a Maria Rita, a Nicole também é uma mapoa branca, provavelmente heterossexual. E esse corre de a gente tá com porta fechada é muito engraçado, porque a gente tá com porta fechada pra quem? É pra quem não quer passar na nossa porta. Porque a Nicole Balls, inclusive, durante as entrevistas, a gente consegue perceber nuances que estão ligadas à comunicação, à forma de enxergar outros grupos que já está perpassada por uma análise que grupos LGBTs fazem de outros nichos LGBTs. Vocês têm muito que aprender se resolverem querer aprender alguma coisa. A Nicole Balls, pra mim, é um ótimo exemplo disso. O que me pegou muito nesse corte que ela traz, é que ela fala sobre a referência de beleza dentro da casa dela, de como que a mãe dela passou pra ela uma referência de beleza que não era pautada em outras mapoas, que era uma referência de beleza pautada em drags. Então, assim, a mãe dela fez errado, a mãe dela fez uma apropriação cultural dos LGBTs. A mãe dela fez um ótimo serviço dentro do espaço de fala dela. Ela tinha um espaço de fala onde ela consumia visualmente isso e passou pra frente como algo positivo. Agora me fala,
Vocês são capazes de formar ensino básico, ensino médio, graduação, pós-graduação, mas não são capazes de fazer um movimento simples desse? Então, assim, é por isso que às vezes o que me faz acreditar na melhora da população cis é de fato a espiritualidade. Gente, foi muito bom poder construir com vocês esse espaço de diálogo, de poder aprender tanto. Já tô nostálgico com o nosso penúltimo episódio. Muito obrigado. Muito obrigado vocês também pelo apoio e por estarem aí fortalecendo. Quer fazer um encerramento também? Posso saber. Só um spoiler, o próximo episódio eu vou estar pelada. É... Bom, siga-nos nas redes sociais, @sem cisura, @manual prático de bruxaria, @transcendente e @Matthews. Acompanhe nossos próximos episódios. Sem Cisura é um podcast independente e quinzenal e compartilhe nosso trabalho. E até a próxima.